Boa noite, querido telespectador do programa Introspectismo. Estamos iniciando mais um programa e hoje eu vou contar um pouquinho de uma história que aconteceu comigo essa semana. A minha filha estava um pouco chorosa e ela me indagou o seguinte, ela me perguntou: mãe, como eu vou fazer para te devolver tudo que você fez e faz por mim? Na lei familiar, o dar e receber, ele é muito lógico. Os pequenos recebem e os grandes dão. Então, cuide para que seus filhos entendam que eles não precisam devolver o que eles recebem de vocês. Foi isso que eu fiz. Eu disse para minha filha que tudo que eu dou para ela é porque eu sou grande. E ela recebe porque está nesse lugar de receber mesmo. Os pais, quando têm os seus filhos, é como se eles abrissem uma conta no banco e fossem depositando conhecimento, amor, carinho, tudo que eles podem. E os filhos vão recebendo. Então eles recebem uma conta cheia de coisas, né? De coisas boas e coisas não tão boas. E eles não têm como, se um filho quiser ou tentar devolver para o pai isso, vai ficar muito pesado, é impossível. Então apenas receba o que seus pais te dão e faça o melhor que você puder daqui para frente. Então você estará retornando, né, fazendo esse ciclo da vida se renovar. Esse é o melhor caminho. Boa noite a todos. Estamos começando mais um programa Introspectismo, um programa realizado pelo Instituto de Pesquisas e Tratamentos Humanísticos, o IPTH. Durante essa semana estamos falando sobre a Carta aos Ancestrais, sobre esse evento que é realizado pelo Instituto IPTH, que nessa edição especificamente ela será realizada online, onde qualquer pessoa de qualquer lugar do país poderá estar participando desses 31 dias de mentoria, acompanhado por toda a equipe do IPTH, e poderá também online, através das nossas plataformas de ensino, você poderá estar acompanhando ali a celebração de inscrição da primeira carta, receberá todas as orientações para a realização das outras 20 cartas, até mesmo o nosso último encontro, que será com o Dr. Celso, onde você poderá finalizar esse processo de carta aos ancestrais. E nesse programa de hoje, o Dr. Celso vai explicar para nós como que é feito o procedimento de carta, se qualquer pessoa pode fazer, se existe alguma restrição, o que você precisa para poder estar participando da carta aos ancestrais, e assim você já pode ir visualizando de que forma que você vai interagir com a gente nesse processo de carta aos ancestrais. Boa noite, Dr. Celso. Boa noite, Cleiton. Boa noite aos telespectadores do canal 38, TV Cultura de Apucarana, que nos acompanham diariamente no programa Introspectismo. Falando sobre a ancestralidade é falar sobre a vida. Falar sobre a vida é falar sobre a história da família, os acontecimentos da família. Antes de falar como você pode participar e quais os requisitos, Cleiton, não me deixe esquecer, eu quero falar para o nosso telespectador de uma mãe. Essa mãe me liga durante a semana, depois das 8 da noite, num momento de muita tristeza. Ela tem 3 filhos homens. O marido morreu jovem, morreu por conta do alcoolismo. E aí o primeiro filho, primogênito, morreu jovem num acidente também alcoolizado. O segundo filho também morreu jovem, alcoolizado. E para o desgosto dela, a tristeza, ela tem 69 anos, o único filho que sobrou dos 3, o caçula, entrou em coma alcoólico no último final de semana. E aí ela, no telefone, ela nos encontrou através do YouTube, ela dizia: doutor, que maldição é essa? Que maldição é essa? E aí, conversando com ela, perguntei sobre os pais e os pais do marido dela. Aí ela me conta a história do pai dela e do sogro dela, que também já são falecidos. Todos tiveram histórias trágicas. E aí eu perguntei a ela:
A senhora sabe de alguma história na família, algo que não é contado, ou é mal contado, ou é meio que tabu na família? Ela fala, doutor, mas eu acho que isso não tem nada a ver, ela me disse. Quem me contava essa história era minha avó. E ela repetia todos os dias que ela amava um homem e foi obrigada a casar com o marido dela. E aí o pai dela matou este homem que ela amava afogada em um alambique de pinga, de cachaça. E ela diz, doutor, essa história nunca saiu da minha cabeça. Nunca saiu da minha cabeça. E esta noite, o dia que ela me ligou, eu ainda perdi o sono e eu estava pensando nessa história. E me disse ela, doutor, será esta maldição que está sendo repetida na minha família? Cleiton, que história, né? Exato. E você trouxe uma palavra interessante que antigamente se falava muito dessa questão de maldição, né? Uma maldição, alguma coisa que ficou para trás. Hoje a gente entende nas pesquisas do Instituto que na verdade não é necessariamente uma maldição, mas é uma ressonância que realmente fica no nosso inconsciente, não é mesmo? A palavra maldição, ela se parece muito com milagre. Porque ela é maldição, a maldição, ela é uma maldição porque ela vai repetindo. Aquilo é um trem desembestado sem freio, ele vai levando quem encontra pela frente. No dia em que se descobre o porquê que aquilo está manifestando, aquilo perde a força. Da mesma forma o milagre. O milagre, ele só é milagre enquanto a gente não sabe como acontece, né? Quando a gente sabe como acontece, o milagre deixa de ser milagre. Então, a Bíblia fala da maldição hereditária, né? E até então, quando nós não tínhamos a ciência mental amparada pela física quântica e pela visão sistêmica, tudo era meio que religioso, né? Místico. Místico, religioso, era contos, né, de histórias que não sabíamos se é verdade, mas hoje nós temos condições de alcançar 20, 30, 40, 50, 500 gerações, Cleiton. Nós temos um trabalho chamado desprogramação sistêmica do DNA, que chega a antes de Cristo, se a história que está adoecendo a família começou lá. É muito impressionante. Até nós nos impressionamos com a veracidade. Como que nós vamos saber se essa história é verdade? Pelos resultados. Pelos resultados obtidos. A pessoa está com uma doença incurável, está com uma doença autoimune, ou está com uma dificuldade que ela não consegue lidar. Então a gente vai trabalhando essas memórias, vai buscando, vai confirmando pelo método fantástico do inconsciente, e aí nós vamos despolarizando aquilo, vai despolarizando, e a Carta aos Ancestrais tem essa proposta de despolarizar essas memórias do DNA, e aí a pessoa se cura. O problema da pessoa é como um milagre, um passe de mágica, sei lá como que até mesmo a gente se surpreende. Este é o conhecimento que, eu digo assim, que Deus tem nos agraciado no IPTH. Um conhecimento extremamente profundo e transformador, que é a compreensão de como isso vem se repetindo. O Cleiton perguntou no início do programa qual o requisito para fazer esse procedimento sistêmico. O único requisito é ter acesso à internet. Pode ser na sua casa, ou na casa de um familiar, ou na casa de um vizinho. Tendo acesso à internet, você pode, claro que tem que saber escrever, né? Se for analfabeto, você tem que pedir para alguém escrever para você. E é impressionante como dá certo, Cleiton. Dá super certo. Em procedimentos passados, nós tínhamos várias pessoas que eram analfabetos, então nós instruíamos um filho, um neto, uma neta, para que fizesse a conexão ali com o avô ou com o pai e escrevesse, e fosse escrevendo, e dá super certo. Então não depende da cultura, não depende de nada, só da internet. Tendo a internet, você vai receber 10 dias de mentoria, de instrução. No 10º dia nós vamos fazer uma celebração, eu ministro a celebração, dura mais ou menos 1h30.
é muito profunda, você vai se emocionar muito, você vai encontrar histórias que vai tocar a sua alma, você vai ter momentos de angústia, momentos de alegria, um choro, mas é aquele choro da libertação. E aí, depois dessa primeira celebração, no 10º dia, você vai escrever cartas sobre a nossa orientação por 20 dias. No 21º dia, nós vamos escrever a última carta, a 21ª, junto com a celebração. Aí sim é o abrir das porteiras da compreensão e aquela nuvem escura que estava permeando a família, impedindo que um se realizasse aqui, impedindo que o outro prosperasse lá, essa nuvem escura vai dissipar. E você tem a oportunidade e você tem que querer. O Cleide perguntou, o que precisa? A oportunidade e querer. A oportunidade nós estamos te oferecendo. E o querer é com você. E se você está conosco no introspectismo, temos certeza que você quer, né, Cleide? E a pessoa que queira participar, mas ela, eu sou de outra religião, eu tenho uma crença diferenciada, ou eu não acredito muito nisso, eu acho que comigo não vai funcionar porque eu não consigo visualizar nada. Algumas pessoas sentem-se, às vezes, mais fechadas para isso. Eu não tenho esse dom, isso aí eu não vou conseguir fazer. Ela vale a pena ela insistir, ela vai conseguir, ou não, a pessoa tem que ter uma clarividência extraordinária para conseguir fazer esse evento? Esse procedimento ele é psicoterapêutico. Você é induzido, você é ensinado, você é direcionado, independente da religião. Não precisa você acreditar na religião A, B, C ou D, até porque este é um procedimento científico. Quando nós falamos em mente racional, subconsciente e inconsciente, nós estamos falando de uma ciência da alma, que é a ciência do inconsciente, a ciência estudada e vivenciada pela psicanálise. Então, todas as ferramentas que você precisa, nós vamos te ajudar, nós vamos te oferecer essas ferramentas. Somente tendo vontade e tendo a internet. O resto nós vamos te orientar, vamos te instruir. Não precisa ter dons específicos, não precisa ter clarividência, é simplesmente se entregar. Olha aqui para mim, a entrega é a chave da transmutação dos seus problemas. Não tem nenhuma desculpa para você não fazer essa celebração conosco. A transformação da vida está nas suas mãos. Quem decide dar um passo à frente, mudar a história, é você. Nós apenas somos seus facilitadores e temos todas as possibilidades de fazer com que você entre neste caminho de novidade, esse caminho de prosperidade, esse caminho de saúde, esse caminho de bênçãos que está preparado para você e para sua família. E o que é mais interessante, antes que acabe o nosso programa, você fazendo a carta aos ancestrais, talvez você não tenha como mencionar o benefício que você faz para os seus ancestrais e o benefício extraordinário para os seus descendentes e para aqueles que ainda não nasceram. Esta é a oportunidade de você ser um marco histórico na sua família. Daqui a 1000 anos poderão estar contando a sua história. O meu ancestral ou a minha ancestral tomou uma decisão, fez um procedimento, por isso nós estamos aqui alegres. Quem sabe você será lembrado daqui a 1000 anos. Decida. E essa é a sua oportunidade de transformar a sua vida e a vida da sua família. Convido vocês a acessar as nossas redes sociais e a se inscrever no nosso canal no YouTube. Lá você vai receber em primeira mão todos os nossos conteúdos postados. Convido também vocês a conhecer a nossa sede aqui em Apucarana e a conhecer todas as nossas terapias, cursos, palestras. Com certeza você achará
o entendimento para qualquer mistério que esteja vivenciando na sua vida, e nós estaremos aqui pronto para te estender a mão para te ajudar. Aguardo você!